E vai Corinthians, está começando mais um Logancast, o podcast do Wolverine Cult corintiano. Eu sou o Vitor Toneto, criador da página, e estamos aqui começando mais um programa, voltando para o nosso estilo clássico de quem conhece esse podcast. Vamos relacionar uma temporada do Corinthians com um filme, no caso, Corinthians de 1966, com Três Homens em Conflitos, ou O Bom, o Mal e o Feio, The Good, The Bad and The Ugly, de 1966 também. O maior clássico dos westerns, o Velho Oeste, Faroeste, pode falar como quiser, Bang Bang é italiana, né? E bom, como vocês já estão ouvindo a música, bora lá. Bem, vamos começar falando sobre o filme, depois a gente contextualiza o Corinthians de 66. O filme Três Homens em Conflito, que também é chamado de O Bom, o Mal e o Feio, né, que é a tradução literal do título original, né, o The Good, The Bad and The Ugly, é um filme, né, como eu tinha falado, de 1966, dirigido por Sergio Leone, e ele fecha, né, a trilogia dos dólares, que é a trilogia protagonizada por Clint Eastwood como o Homem Sem Nome, o que é um cara que ele fica viajando pelo deserto dos Estados Unidos, sempre parando numa cidade onde ele vai viver uma aventura, né, diferente. Quem conhece os outros filmes é um personagem clássico do cinema, né, e o mais marcante da carreira do Clint Eastwood. Entretanto, por mais que o filme seja uma parte de uma trilogia, eles não estão ligados assim, né? O filme não começa no primeiro e vai terminar no terceiro. Cada filme tem uma própria história, mas com esse mesmo personagem. E bem, o bom e o mal feio, conta a história de o bom, o mal e o feio. O bom seria o loirinho, né, feito pelo Clint Eastwood. O mal, o Angel Eyes, né, os olhos de anjo, feito pelo Lee Van Cleef, que é um mercenário sociopata, né, que é o vilão mesmo do filme. E o feio é feito pelo Eli Wallach, que é o Tuco, não confundir com o Tuco da Grande Família. Que ele é o personagem que é o que move a história, né, isso é uma parada bem interessante. E o filme vai contando o relacionamento desses três até o duelo final, enquanto eles estão em busca de um tesouro, né, de um ouro enterrado que eles têm que descobrir onde está. O filme é um clássico, né? Acho que dispensa as apresentações muito pela música do Ennio Morricone, que é tão clássica que virou o tema do Velho Oeste, sendo que ela só foi feita para esse filme, mas o pessoal acha que está em todos os filmes de tão marcante que ela é. Então vou até deixar um pedacinho aqui. Bem, então agora vamos falar do Corinthians de 1966. O que foi tão especial nesse ano? O principal é a contratação do Garrincha, né? Mané Garrincha, conhecido como a Alegria do Povo, que fez história pelo Botafogo do Rio e pela seleção brasileira, né? Campeão em 58 e principalmente da Copa do Mundo 62, em que ele foi o principal craque, né? Com a lesão do Pelé, ele que carregou o time ali. Era uma grande estrela, junto com o Pelé, a maior do futebol brasileiro, né? Ele era o que conseguia rivalizar com o Pelé. Ele chegou com 32 anos de idade, né? Já em final de carreira, com a esperança de jogar bem para ir para a Copa de 66. E a esperança também do Corinthians de quebrar a seca de títulos que vinha desde a seca de títulos paulistas, né? Que vinha desde da tríplice, não foi da tríplice coroa, foi do quarto centenário, né, de 54. E aí, uma grande estreia com pompa e circunstância foi preparada, Corinthians e Vasco, né, uma espera de 8 meses, assim, de como seria essa estreia do Garrincha. E bem, não foi boa, o Corinthians já começou perdendo por 3-0 pro Vasco no Pacaembu, na época da concha acústica ainda, eu acho. Difícil, ele que vivia problemas crônicos no joelho, né, o Garrincha também tinha problemas do alcoolismo, dificuldade de relações familiares. E no Corinthians acabou não apresentando esse futebol tão grande, mas ele teve um momento bom, vale lembrar, que foi no torneio Rio-São Paulo de 66. Um torneio muito doido. E antes de contar desse torneio, tem que falar um pouquinho do Campeonato Paulista de 66. O Corinthians acabou sendo vice Palmeiras, infelizmente. Venceu a final por 1-0, mas acabou ficando em segundo
por causa, acho que, do critério de desempate. Era um campeonato bem doido aqui. E bem, o Corinthians foi vice pro Palmeiras, sendo que nesse jogo, inclusive, já em dezembro, já não tinha mais Garrincha, mas já tinha o Rivelino no comecinho de carreira, né? É importante destacar. O campeonato era em pontos corridos, né? Era bem diferente, né? O módulo do Campeonato Paulista. Agora sim, vamos voltar antes do torneio Rio São Paulo, que eu vou fechar com ele. Vamos comentar mais sobre o filme, né? O bom e o mal e o feio. The Good and Bad and the Ugly. Bem, o filme é da época, né, da Bang Bang italiano, né, o Western Spaghetti. Quem gosta dos filmes do Tarantino, eu destaco Era Uma Vez em Hollywood, que tem um trecho inteiro contando o que era, né, o Western Spaghetti. Que era os atores de vários lugares do mundo se juntavam na Itália, aonde eles gravavam o filme, cada um na sua língua. Isso é uma coisa bem interessante. O ator que era dos Estados Unidos gravava em inglês, o ator italiano falava italiano, o ator que era da Espanha falava em espanhol, sua parte do roteiro, sabe? E depois, em cada país que ia lançar, eles redublavam e lançavam. Então é muito interessante porque devia ser uma loucura para gravar os filmes, né? E bem, e assim a gente teve, né, como falei, a trilogia dos dólares, o Por um Punhado de Dólares, Por $1 a Mais, e aí sim, para encerrar, Três Homens em Conflito. Sergio Leone, que é um grande nome do cinema, né? Além desses filmes, ele também fez Era Uma Vez no Oeste e Era Uma Vez em Nova York, que é uma obra-prima. Era Uma Vez no Oeste, para mim, é uma obra-prima maior ainda. Um grande filme que tem uma história gigantesca, acho que é mais de 2 horas e meia, mas que passa voando. O filme passa, né, no período da Guerra Civil Americana, né, da Guerra de Secessão, uma época tensa, tem uma ambientação incrível. É um filme que você pega que é de 66, mas se você falar pra mim que é dos anos 80, eu aceito numa boa, porque ele é muito bem feito pra época. E que traz muita história, ele tem uma trama muito bem elaborada pra época, um filme bem à frente do seu tempo. Inclusive é até difícil relacionar com esse Corinthians 66, que você tinha algumas estrelas, né, como eu falei, o Garrincha, o Rivelino no começo de carreira, mas mesmo assim não dá pra competir com esse filmaço, né? E bem, em 66 ainda o Corinthians vence no final de maio a Copa da cidade de Torino, após vencer a Inter de Milão por 3-1. Isso também o Espanhol, né, da Espanha nos pênaltis, né, empata em 1-1 no tempo normal e vence por 4-3. Pode parecer um torneio pequeno, mas era um torneio internacional, né? Os valores ainda é diferente, a Libertadores ainda não era tão valorizada assim, porque estava começando, então é um torneio amistoso, mas com uma certa relevância. Bem, acho que finalmente chegou a hora de comentar sobre o Rio São Paulo de 66. Como eu tinha falado, o Corinthians veio uma seca de títulos, e esse foi um título para dar um gostinho, assim. Ele não foi um grande título, porque vocês vão entender. Ele foi dividido entre Corinthians, Santos, Vasco e Botafogo. Assim, 4 times foram campeão na mesma edição. Por quê? Porque era um torneio em pontos corridos e acabou que todos os times fizeram o mesmo tanto de pontos. Corinthians, Vasco, Santos e Botafogo fizeram 11 pontos. Todos foram considerados campeões, mas acabou não tendo aquele gostinho de ser campeão, porque na última rodada o Corinthians pegou o Santos e teve a chance de, né, ser campeão sozinho. E acabou não acontecendo, né? O Corinthians empatou em 0-0. Eu vou listar a campanha, né? O Corinthians estreia contra o Fluminense, vence por 2-0, ganha do Bangu no segundo jogo, ganha da Portuguesa num jogo histórico com 5-4 contra a Portuguesa, um jogaço. Aí vem aquela partida que eu falei que era estreia do Garrincha, 3-0. Depois o Corinthians toma 5-1 do Botafogo. E aí que começa uma certa arrancada, né? Ó, 2-0 do Corinthians contra o São Paulo, aí perde o Palmeiras, 3-1 contra o Flamengo e chega no último jogo disputando. Bem, teve um pênalti pro Corinthians, tinha a chance de ser campeão, mas Flávio desperdiça, né? Podiam ter colocado o Garrincha ou o Rivelino pra bater, acabou não acontecendo. Ficou 0-0, o Corinthians foi campeão com 4 times ao mesmo tempo, não teve, né? Desempate, podiam ter feito um quadrangular ali, mas como estava muito perto, tinha a Copa do Mundo aquele ano, preferiram não arriscar. E inclusive o Garrincha fez alguns bons jogos nessa partida ali, que o levou para a Copa de 66, né? Uma Copa que foi um fiasco, talvez a pior campanha do Brasil em Copas do Mundo, a gente foi eliminado na primeira fase. Era uma época muito diferente de futebol, não existia cartão, então os caras batiam à vontade no Pelé e no Garrincha, eles machucavam, não podia ser substituído e não tinha cartão, não podia expulsar o time adversário.
Então ficava uma loucura, o Brasil foi muito prejudicado nessa Copa. Aí se pergunta por que foi tão importante então? Além, óbvio, de ter tido Garrincha e Rivelino no mesmo time, esse time do Corinthians de 66 foi quando nasceu o apelido de Timão. Como eu falei, a música dos Três Homens em Conflitos foi a que criou o tema do Velho Oeste, que todo mundo conhece, né? Esse é o time, esse é o time que criou a mística do Timão. O uniforme listrado bonito, o nome Timão. Muita gente que Timão pensa em um grande time, é um trocadilho muito bom, inclusive, né? Timão, um grande time, ao mesmo tempo que o escudo é um timão, né? De navio. Quem inventou foi muito esperto, inclusive. E aí, importante isso, né? Um nome tão marcante que eu mesmo chamo toda hora assim e que nasceu aqui. Bem legal, né? E em São Paulo, Garrincha fazia sensação no encontro entre o Corinthians e o Santos. Os dois times paulistas também eram candidatos ao título. Jogo duro entre dois rivais que, quando se encontram, costuma sair muita brasa. Garrincha novamente em ação, mas sem que seus companheiros entendessem a clássica jogada do ponteiro, agora em plena recuperação. A essa altura, o jogo era igual e riscadamente disputado. Nesse lance, quase o Santos abre a contagem. Coutinho, mesmo sem Pelé, ameaçava sempre. O entusiasmo da torcida corintiana gerou confusão. Era uma partida nervosa e o juiz decidia expulsar Coutinho por indisciplina, tirando ainda outro jogador santista do gramado, Mengalvio. Garrincha irresistível como nos bons tempos. O craque jogava para dar a vitória ao seu time, sendo contido à força. Era pênalti. Flávio desperdiçava a chance de ouro. O Corinthians persegue uma vitória sobre o Santos há muitos anos e nada de conseguir. E mesmo jogando com 9 contra os 11 corintianos, o time santista esteve a ponto de marcar. Quase no fim da partida veio o lance que faria explodir a grande torcida corintiana. Era o gol que o time perseguia desesperadamente, mas não ia valer porque o juiz apitara uma infração. E o Rio-São Paulo acabou com 4 campeões: Botafogo, Vasco, Santos e Corinthians. Obrigado por terem ouvido mais este podcast aqui do Wolverine Cult Corintiano. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, se estão aí no Spotify, sigam, né, o nosso podcast. Se estiver no YouTube, curte, compartilha. Nas outras plataformas também, porque ajuda bastante. E principalmente no YouTube, deixem suas sugestões, né, para mais podcasts ou outros vídeos, que ajuda bastante. Meu muito obrigado e vai Corinthians!